Olá, muito bem-vindas novamente, todos os sábados ao Pulo da Gata, um espaço para mulheres que são ágeis, inteligentes, dotadas de grande reflexo, sentidos apurados para produzir constantemente dentro dessa sua comunidade. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a Simone Dói, uma amiga que eu tenho muito carinho e que, além disso, de termos trabalhado juntos com desenvolvimento humano, né, e pessoal, nós estamos sempre conectadas nessa construção de conhecimento, aprendizado, experiências e afetividade. Bem-vinda, Simone, muito grata por você estar aqui hoje. Oi, Gi, eu que me sinto muito feliz pelo convite, da gente estar aqui batendo esse papo gostoso, leve. A gente até conversou antes, né? Não, vai ser um bate-papo leve. Eu estou muito feliz por fazer parte, por ter recebido esse convite para estar aqui com você, aqui para falar sobre comunicação afetiva, sobre tudo isso que você vem entregando, que é tão maravilhoso que nós mulheres principalmente precisamos aprender, né? Sim, a ideia é sim, que você venha acompanhado, porque a gente tem uma partilha muito intensa, né, de trabalho, de mulher, de mãe, amiga, ser humano, né? Mas é a gente fazer realmente essa partilha desse espaço para que a mulher possa construir, mas sem ignorar a sua afetividade, né? Porque é possível que a gente construa. E eu vou perguntar para você: você acredita que é possível a gente construir algo, um projeto, ser empreendedora, né? Através de todos os papéis que a mulher representa, usando a afetividade? O que que você acha disso? Eu acho que se não for assim, não é possível, para mim, no que eu acredito. E todas as mulheres empreendedoras que eu mais admiro são as mulheres que colocam a afetividade no empreendedorismo. Eu acredito que não tem como a gente, não sei, a minha visão, tá? Não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Se não tiver intenção, se não tiver afeto, eu acho que não rola. Para mim, uma coisa está totalmente ligada à outra. Eu acredito que é porque há muito tempo nós fomos treinadas, né, para que o afeto fosse desvinculado, desconectado do produtivo, daquilo que a gente tem que entregar, daquilo que a gente tem que fazer. E eu não sei, eu tenho impressão, vamos ver o que as mulheres aqui que estão acompanhando acham, de que nós estamos numa revolução de linguagem, né? Por isso que eu trabalho muito a questão da linguagem. Eu coloco hoje o feminino, mas eu espero que daqui a um tempo não exista nem essa divisão, né? Que a linguagem seja a conexão entre aquilo que eu sou, a minha mente, a minha capacidade produtiva, intelectual, mas unida a essa capacidade de perceber o humano como um todo e saber lidar e desenvolver a mim, né, e as pessoas. De todo esse trabalho que você vem percebendo aqui, qual é aquilo que mais faz sentido para você? A comunicação, primeiro, é que ela é interna, né? A gente trabalha bastante o se comunicar com o outro, que é muito importante. E a gente conversou um pouquinho, né, sobre como a gente pode fazer para ser ouvida da forma como a gente quer ser ouvida. Mas eu penso que a comunicação interna da gente com a gente mesma, eu acho que ela é mais, não sei se mais importante, mas tem que ter um nível de importância também, porque muitas vezes a gente quer ser ouvida, mas a gente não se ouve, né? Talvez seja reflexo, né? É, Às vezes e a eu acho que tem, dificuldade, tem isso que você trouxe também, é, a forma como a gente foi ensinada ou a forma como a gente aprendeu, a forma como a gente deu esses significados durante as nossas experiências, né, da nossa vida. É, principalmente essa questão da relação com a afetividade, né? Eu costumo dizer no nosso trabalho, né, que a gente tem um trabalho em comum, que a gente não foi ensinado a falar sobre emoções, a expor ou a identificar emoções. E que isso devia vir lá de pequenininho, né? Se a gente não sabe, tinha que ser uma disciplina na escola, né? e daí os grandes desafios dentro da própria educação, da área educacional, né? Os grandes conflitos, talvez seja porque esse aprendizado não aconteça, né? Mas se conta um pouquinho para o pessoal qual o seu trabalho, né? O seu papel de mãe, quem é a Simone? Conta um pouquinho aqui e como que essa comunicação ela faz essa dança aí na sua vida diariamente. Gi, eu vou precisar voltar 3 anos e meio atrás, quando engravidei.
Eu acho que esse foi um momento muito marcante da minha vida, quando eu me tornei mãe. Foi assim, um momento em que eu sinto que eu entrei numa caverna, e aí lá eu fiquei por algum tempo, fiquei por 2 anos mais ou menos dentro dessa caverna, para reestruturar a minha vida como mulher, porque eu me dediquei 100% ao papel de mãe. É claro que outras demandas não pararam na minha vida, eu tive que continuar trabalhando, os cuidados da casa, tenho um casamento, então todas as demandas da mulher eu precisei continuar, ao mesmo tempo sendo mãe, vivendo num modo sobrevivência e ajudando um ser humano a sobreviver também. Para mim foi muito profundo esse movimento da maternidade. E aí, 2 anos depois, quando eu estava conseguindo sair de dentro da minha caverna interna, eu comecei a vislumbrar um universo para a profissão, comecei a voltar a pensar no meu lado profissional, né? Eu sou psicóloga de formação, tenho especialização em constelações familiares, então eu comecei a pensar, né? O que que eu vou fazer agora? Para qual rumo eu vou dar a minha profissão, né? E aí veio um diagnóstico de autismo. E nesse momento, hoje eu sorrio, né? Mas nesse momento eu voltei para uma nova caverna. Eu fui vivenciar um novo processo de luto. Eu fui tentar olhar para as minhas feridas, para cuidar daquele ser humaninho que estava ali se apresentando de uma forma diferente para mim. E aí eu voltei para essa caverna, me fechei. E para mim esses dois momentos da minha vida foram muito marcantes. O que trouxeram muitas dores também. É difícil ouvir falar que a maternidade traz dores, né? Mas traz dores para as mulheres. É legal que a Sem gente fale que é romantizar, né? real. Oi? Sem romantizar, Sem né? romantizar, né? Algumas mulheres passam de uma forma diferente, outras mulheres não, outras mulheres passam de uma forma semelhante, mas não tem essa. Qual seria a palavra? Não sei, essa liberdade para falar sobre isso, muitas vezes, apesar da gente ver, né, nas redes sociais, muitas mulheres falando da maternidade real, mas ainda existe muitos julgamentos sobre isso, né? Cada mulher vai vivenciar da sua forma. E aí, esses dois momentos, né, a maternidade e o diagnóstico de autismo, trouxeram essas dores e o enfrentamento dessas dores, do luto, fez com que eu tivesse uma visão diferente da vida hoje. Até na forma de se comunicar, na forma de ouvir o outro, na forma de perceber o outro também. Então, para mim, esses dois momentos, assim, foram, sabe, aqueles momentos chave assim da vida que a gente vive e muda um sentido. Isso aconteceu comigo. E quais sentimentos aí, Simone, que você acha que prevaleceram, que você a princípio deu um significado porque é natural, é aquilo que é novo, que a gente não conhece, né? Como exercer esse papel de uma mãe atípica, do Beni, meu lindo maravilhoso, que é uma graça, o Benício, né? É um menino muito, muito afetivo também, né? Ele é. E super vez mais aí esse meio, porque também entra a questão de tudo que a gente está falando, das expectativas que a gente tem em relação aos indivíduos em geral, ao papel de mãe e tudo mais. E trabalhar essa estrutura é um diálogo interno, uma comunicação que o tempo todo você tem que estar reconstruindo, né? Me É, corrija e se eu estiver não, é equivocada. exatamente isso. E uma coisa muito interessante que você falou, né? O que para mim tinha um significado lá atrás e que hoje tem um outro significado depois de toda essa vivência, né? É, Quando a gente tem um filho, não sei se todos são assim, mas eu acredito que seja. Quando a gente tem um filho, a gente tem uma expectativa. Então a gente já pensa, né, nesse filho quando crescer, o que vai ser, o que ele vai escolher. E aí a gente cria já aquele filho para a vida, né? Aquele filho adulto, como vai para o mundo, como vai para a vida. E aí quando vem um diagnóstico desse, apesar de eu ser psicóloga, e uma coisa que eu ouvia muito, a gente falando de comunicação, isso cai muito, vem a calhar aqui, as pessoas falavam, mas você é psicóloga, para você é mais fácil. E aí, naquele momento, eu não conseguia responder porque eu não entendia ainda o que eu sentia. Mas para a psicóloga, talvez fosse mais fácil, para o meu filho, mais fácil, pelo meu olhar. Mas para a mãe, não foi mais fácil. Talvez eu até colocaria uma
uma pitadinha ali um pouquinho mais difícil, porque tem a cobrança, como não percebi, porque eu demorei buscar avaliação, porque isso, porque aquilo. Então, eu tive que trabalhar tudo isso como mãe. E quando eu passei pelo processo, né, que existe aí o processo de luto, eu passei pelo momento, né, falando do significado lá atrás e para o significado de agora, eu passei pelo momento do diagnóstico, da vitimização, porque eu acho que um processo de cura passa por isso, inclusive a gente até compartilhou, né, disso, a gente passa pela vitimização, mas ela precisa ser transitória, né? Aí a gente sai da vitimização, vem para a aceitação e aí traz uma força. Então, para mim, eu me sentia muito fragilizada lá atrás, nesse momento da vitimização. Por que o meu filho? Porque ele vai ter que enfrentar tantas dificuldades. Ele tinha muita dificuldade de adaptação, interação social, né? Hoje está com as terapias, deu ali um boom de evolução, mas lá atrás era muito difícil, era um sofrimento real. E aí, toda mãe sabe que quando o filho sofre, parece que a gente sofre duas vezes, né? Apesar da gente olhar para eles, para a força deles, mas a gente sofre, o coração de mãe sangra, né? Fora toda aquela queda ou baixa de expectativa que a gente tinha criado, né? Um filho independente, um filho que vai para a vida, não que ele não possa ser, mas no momento do diagnóstico, tudo isso cai. E aí é uma reconstrução. É uma reconstrução de uma nova mãe, que aí era uma mãe típica, agora é uma mãe atípica, uma reconstrução do sistema familiar, uma reconstrução de olhar para o mundo, para a sociedade, né? Porque não tem jeito, independente de ser mãe típica ou atípica, a gente quer um mundo melhor para os nossos filhos, né, Gi? E essa visão, eu acho que o que eu tenho hoje, né, para falar sobre isso, é que eu precisei passar por aquele lugar de vítima, e eu tive pessoas maravilhosas junto comigo nesse lugar, que tiveram uma comunicação afetiva, principalmente você, e você sabe da importância que você teve nesse momento de me ouvir sem julgar, de se interessar. Eu acho que é isso que a gente precisa para sair desse lugar da vitimização e entrar na resiliência, passar pela resiliência, entrar no lugar de força. E aí a gente precisa dessas pessoas ao redor que olhem dessa forma, que se comunique dessa forma, para que a gente possa também expor e trabalhar o dentro, né? Como você disse, a comunicação externa e a interna tá totalmente ligada uma na outra, né? Nossa, que lindo, né? Ouvir você falar de todo, detalhadamente, de como é todo esse processo mesmo, de luto das expectativas, né? E da reconstrução. Eu, Simone, a gente tem uma conexão que eu falo assim, que é de alma mesmo, no sentido dessa andança, né? A gente se desconecta e conecta com uma facilidade, acho que por essa capacidade que a gente tem de se comunicar. Acho que a aceitação daquilo que nós somos, né? E uma das coisas que você fala, se você pudesse hoje olhar para essas mulheres que estão em cavernas, porque às vezes o pessoal olha os posts daquilo que eu estou tentando construir aqui, porque é uma construção de uma comunidade, né? Por isso que essas mulheres estão aqui. E que é algo muito racional, né? Olha, são receitinhas, mas na verdade a ideia é trazer uma reflexão para olhar para a sua comunicação. Como cada um está se comunicando? Será que tem como a gente gerar menos conflito e mais conexão? Diante de um mundo onde está totalmente. Nós estamos em guerra, né, gente? Então não adianta a gente, às vezes, ficar dicotomia, né? Certo, errado, bem, mal, esquerda, direita. Qual é o ponto em comum de ser humano que a gente possa se encontrar e dialogar? Talvez seja essa a grande ideia. Onde está o diálogo? Porque o diálogo traz cura. E talvez a gente não perceba isso, né? Mas para as mulheres que hoje encontram-se em alguma caverna ou nesse papel de vítima, não sei se há um caminho da pedra, porque caminho cada um faz o seu e vai construindo, mas qual é o olhar, talvez, que você deixaria para essa pessoa, para ela poder se olhar e dizer, não, existe algo que eu posso fazer a partir daqui para sair disso? Gi, a palavra que me veio aqui com a pergunta que você faz é comunidade. É realmente buscar pessoas que estão vivenciando situações semelhantes. Isso para mim foi muito importante. No momento foi muito importante. Eu precisava me conectar
com mulheres que passaram pelo processo de luto. Então, eu conversei do luto do diagnóstico de autismo. Então, eu conversei com essas mulheres, né? E cada mulher estava no momento. Tinha mulher que já estava no momento que eu estou hoje, que é o momento de força. E aí, muitas vezes, aquilo que ela falava, que para ela fazia muito sentido, para mim não fazia. Mas eu guardava. E aí, uma coisa que você falou, né? A nossa capacidade da gente se comunicar entre nós e também interna foi construída. Ela não veio do nada. A gente passou por muitos perrengues também, né? Que cada pessoa passa na sua vida e vai aprender de uma forma. E aí, quando eu me conectei com essas mulheres, eu me conectei com mulheres que estavam em várias fases. Algumas na fase do luto ainda, outras na fase do luto da não aceitação, porque tem essa fase da gente não aceitar. Eu lembro que muitas vezes eu falava, Gi, eu tô negando, me fala se eu tô negando, por favor, preciso saber, né? Por mais que parecia que não, mas hoje, olhando para trás, eu estava na fase da negação, né? E aí a gente vai pegando um pouquinho de cada. Eu acho que a gente precisa estar muito atenta, e essa também é uma capacidade que nós desenvolvemos, né? Atenta aos sinais mesmo do universo. Não sei que nome, né, as pessoas podem dar, se é Deus, é o universo, mas atenta mesmo. Então eu acho que essas mensagens foram chegando até mim. E aos poucos, sem eu perceber, foi construindo esse caminho de sair do lugar da vítima e lembrar que o lugar de vítima, ele existe, é real, mas precisa ser transitório. Precisa ser transitório. Porque tem as pessoas que vivem no lugar da vítima, no papel de vítima, de forma crônica, né? E é muito sofrimento. É sofrimento para ela e é sofrimento para as pessoas ao redor, né? Nossa, é um gancho assim que você está dando em relação também à comunicação importantíssimo. Porque quando eu me coloco no papel de vítima, eu não me responsabilizo pela minha comunicação, né? Então eu coloquei, por exemplo, um postzinho lá de que, olha, ao invés de você falar, você me deixou com raiva, eu posso dizer, eu me sinto com raiva porque eu não vejo saída dessa situação. Então eu me responsabilizo por aquilo que eu estou sentindo e comunico a você. Você se responsabiliza por aquilo que você está sentindo e me comunica. E mesmo que a gente não saiba o que fazer com isso, a gente sente e busca uma saída dentro da comunidade, né? Essa construção. E eu vejo que é tão difícil, né? Esse trabalho que você está fazendo é um trabalho de uma importância tão grande, porque é tão difícil as pessoas comunicarem aquilo que elas realmente sentem. E muitas vezes a gente vai para a agressão porque a gente não quer comunicar a fragilidade. Porque a gente aprendeu o quê? Não demonstre suas fragilidades, porque senão o outro vai te engolir. Mas quem é esse outro? Talvez seja importante, né? Quantas vezes eu demonstrei as minhas fragilidades para você, porque eu sabia que era um campo seguro, um lugar seguro. E é importante que seja assim, né? Voltando lá, né? Você é psicóloga, é mais fácil? Nem sempre, né, Gi? Porque a gente tem medo do julgamento das pessoas quando a gente está no lugar de fragilidade. E a gente precisa, né? Já dizia o Carl Rogers, que você também gosta muito, né? A gente precisa ter um ambiente propício para a gente se desenvolver e um ambiente em que a gente possa ser quem a gente é, né? Sim, é a base de todo o meu trabalho clínico, né? Agora, o mais interessante é que a Simone passou por essa fase, né, de descoberta aí, e logo depois eu passei a fase de descoberta dos pezinhos do meu filho, que nasceu com talips. E eu lembro de uma frase dela, olha a comunicação como fica quando ela é afetiva e tem memória, né? Então a Simone passou por esse processo e aí veio o Raoni e aí esse bebê não tinha nascido, né? Eu fiquei sabendo com 5 meses. Então, ou foi antes? Eu não sei, agora eu confundi se foi antes ou depois que eu fiquei sabendo. Mas eu lembro que você disse assim para mim, Gi, eu não sei como você está sentindo, mas eu sinto com você. Ou seja, né? Não, aquela história de que não, tudo bem, vai passar. Não, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer, que é uma comunicação, que é uma intenção positiva, né? Há uma intenção positiva, parte do princípio de que as pessoas querem nos acolher, nos ajudar e muitas vezes não sabem como, porque não sabem lidar com esses sentimentos, né?
o que é você se colocar no lugar do outro, né? Não é como o outro, porque eu nunca sei como vai ser a história da Simone, como é ser a mãe do Ben e passar por esse processo. E a Simone nunca vai saber como é a história da Gisele e passar por aquele processo de angústia que eu nem tinha ideia o que era Talipes, né? O que era aquilo, o que eu tinha que fazer, o que ia acontecer. E aí, como a gente não consegue lidar com medo, por exemplo, né? Você, de repente, não consegue me lidar com o meu medo, e aí você passa um paninho nele para deixar ele mais Superficial. bonitinho, superficial, né? E aí, talvez por isso, à medida que a gente vai aprendendo a lidar com esses sentimentos e emoções, que a gente vai ficando, né, praticando também, eu acho que a gente vai ganhando essa força de não precisar correr quando o outro me traz uma demanda afetiva, né? Eu dou É, conta é. de ouvir, eu não preciso dizer nada, eu só preciso dizer como está sendo isso para você. Porque o outro não E às está vezes a pedindo gente não, conselho, e às ele não vezes está a gente pedindo não para que eu sabe. resolva o problema dele, né? Para que É, eu é. fale. E às vezes a gente não sabe mesmo, E o né? não saber. E o E não isso que saber. você trouxe, eu nem lembrava que eu tinha falado dessa forma para você. Me deixa emocionada porque esse é um ponto muito importante que eu aprendi também depois do diagnóstico do Benício. Talvez, se eu não tivesse tido o diagnóstico do Benício, eu teria uma outra postura com você, sabe? E essa experiência não tem como mensurar o quanto foi profunda para mim e grandiosa. E eu consigo olhar dessa forma diferente. E porque a empatia não é a gente se colocar no lugar do outro. Se eu me colocar no seu lugar, eu vou para o seu lugar com a minha visão de mundo, com os meus preconceitos, com os meus julgamentos, com a forma que eu enxergo a vida, e não é como você enxerga. Quando a gente é empático de verdade, né, Gi, a gente quer que o outro diga como ele se sente para eu tentar chegar um pouquinho perto e perceber como o outro se sente. Vou dar um exemplo também, né? Tem uma amiga minha que a filha dela também é autista, e no carnaval ela estava muito triste pela filha dela não colocar fantasia, não conseguir ir na matinê por causa do som, por causa dos estímulos. Para mim, não é um valor. Para mim, eu não gosto muito de carnaval e eu estava tranquila. Só que ela me trouxe o sofrimento dela. Eu poderia dizer o quê? Ah, mas está tudo bem, você aproveita de outras formas, aproveita em casa, como seria para mim. Mas aí eu me Sim. coloquei também, falei, poxa, para ela tá sendo sofrido, né? E isso é a gente ter empatia, né? Porque se a gente se coloca no lugar do outro, para mim aquilo não tinha valor, mas para ela tem. E Para quem é esse outro? você, hoje E quem é esse outro? é, exatamente. E a sua experiência, e uma coisa que eu aprendi, eu não sei, não vou saber, talvez, porque eu não vou ter outro filho, mas eu não vou saber como é vivenciar esse diagnóstico ainda no seu útero, sabendo que ele estava ali e você sem saber como que vai ser, né? O diagnóstico que vem para a gente, sem saber como vai ser o futuro, quais desafios e quantos desafios que você enfrentou também, né? Com ele tão pequenininho, trocando as botinhas, aquela pelinha toda machucada. Meu Deus, não dá para saber, só quem vive é que sabe mesmo. E olha que lindo, né? E a gente está aqui falando de afetividade, de uma comunicação efetiva, e aí eu vou para o pulo da gata, que dessa vulnerabilidade construiu-se uma força. E hoje a Simone também é empreendedora. Conta um pouquinho, Si. O empreendimento, o produto veio lá de trás da maternidade, da primeira entrada na caverna. Que, assim, eu não sei por quê, por cargas d'água, eu nunca tinha pensado na amamentação. Eu queria amamentar, mas não tinha pensado nisso. Tinha me preparado para o parto, mas assim, me preparei, mas foi tudo diferente, tudo muito louco. E depois, na amamentação, eu tive muita dificuldade, tive muita sensibilidade nos peitos, nos bicos. E aí eu falei, caramba, eu procurei no mercado tudo que tinha para me ajudar. Tinha algumas coisas já, mas não era exatamente aquilo. E aí, enquanto estava nessa caverna, eu fui pensando em alguma ideia que pudesse ajudar as mulheres e me ajudar, porque eu ainda amamentava. O Benício amamentou até quase 3 anos. Ele foi há 2 anos e 11 meses. Faltando um mês para 3 anos, ele parou. E aí, quando ele desmamou, saiu a ideia do Mami B, que é um protetor de seio que realmente protege, que traz conforto. Agora ainda ele está em fase, em fase, aliás, de testes,
mas eu precisava construir algo daquilo que me trouxe tanta dor e que foi tão desafiador para mim, mas é uma construção agora para as outras mulheres. Eu precisava ter esse produto para poder levar para a nossa comunidade de mulheres mães, porque a gente não precisa. Eu ficava me questionando, eu falava para o meu marido, impossível que a pessoa que fez esses protetores que a gente tem hoje no mercado, tanto os absorventes da farmácia, era uma mulher em fase de amamentação. Não pode ser, gente. Não pode ser. Eu acho que não era uma mulher mesmo. Devia ser um homem que não sabe, que não viveu aquilo, né? E aí eu falei pro meu marido, a gente precisa. E meu marido me ajudando com ideias. E aí foi. Fui conversar com o advogado para patente. O advogado, muito legal. Ele falou, a minha mulher passou pela mesma experiência. É um produto que vai dar certo. Eu falei, bom, então vamos. Tive uma rede de apoio nesse sentido. E aí eu criei o protetor, o Mami B, que é B de Benício, porque ele que foi o grande veículo para que tudo isso acontecesse, né? E veio desse momento de grande desafio que eu não tinha me preparado, veio algo que, pelo menos até agora, tem ajudado muitas mulheres, que eu levei aí para alguns testes. Maravilha, eu estou esperando o meu aqui, hein? É verdade, eu preciso mandar o seu ainda. Deve. Mas olha que interessante, né? Quando a gente está inteiro também e passa pela vulnerabilidade, pelas experiências. Viviane Mosé tem uma frase que eu gosto muito, né? Ela é psicanalista, filósofa também, que ela diz: a dor faz você expandir para caber mais mundo. Então, quando a dor ela vem como um aprendizado, não que não vá doer, gente, não que a gente vai, né, às vezes querer sumir e, né, somos seres humanos com as nossas limitações, mas expande para caber mais mundo. E esse mais mundo talvez seja a empatia de olhar o outro, a ponto de olhar uma comunidade de mulheres mães que amamentam e disso fazer um sentido para você e construir esse produto baseado na necessidade desse nicho, né, do mercado de mulheres. E aí a Simone é uma prova mais que concreta de como dá para a gente ter uma comunicação afetiva, não é? Ter a questão de olhar para a sua comunicação, desenvolver a empatia, perceber as necessidades de uma comunidade. Então, a gente está falando das características da comunicação não violenta. E eu coloco aqui a da comunicação afetiva, que é, com tudo isso, apesar das dores, com afetividade, as mulheres estão impactando no mercado lá fora de uma maneira diferente. Faz sentido ou não Ainda o que eu estou bem. falando? Nossa, demais, demais. Ainda bem, né, que a gente usa essa força, e a dor é uma força, né? Quando a gente vivencia uma dor muito profunda, ela é muito forte, ela toma conta da nossa vida. A gente sobrevive mesmo, a gente faz o que precisa fazer, mas depois fica a força. A gente não é mais a dor, né? Na época do luto do autismo, eu ouvi um podcast, inclusive eu não vou lembrar o nome dela agora, inclusive na faculdade indicam para a gente ler os livros dela para falar sobre luto. E ela fala que quando a gente está vivenciando o início do processo de luto, a gente é a dor. Depois, a dor se separa de nós. E aí, quando a dor sai, a gente traz a força. E no processo, a gente consegue transformar isso, né? Não foi, né? Às vezes as pessoas veem, por exemplo, uma conversa como essa nossa e acredita que em 30 minutos, 40 minutos, a dor se transforma, mas não é. Essa dor aqui levou 1 ano e meio para chegar hoje como está. E cada pessoa tem o seu tempo de processo, de cura, né, Gi? Sim. E é De cura, importante que pode E é, continuar. e é importante que respeite o seu processo, mas que um processo, quando eu penso na palavra processo, não é nada estático. O processo é movimento. Que a gente esteja atenta a esse movimento, né, Gi? Movimento de potência de ação, que é outra característica aqui da comunicação afetiva. Que às vezes eu crio, né? Eu fico ali entre conflito, que é um conflito que eu percebo que está na comunidade feminina. Eu estou fazendo algo agora, mas eu estou pensando naquilo que eu gostaria de fazer, ou tendo expectativas de como isso deveria ser feito, né? E aí, eu não tenho os recursos, às vezes, daquilo que eu gostaria, daquilo que eu tenho como ideal, mas eu tenho os recursos do que eu posso fazer agora. Então, apesar da dor, eu posso
caminhar de alguma maneira para algo que me conforte, para algo que me realize, para algo que às vezes me recarregue a energia, né? Ou que seja o apoio da comunidade, que seja eu sair deste papel de vítima e encontrar proteção, de que eu sou capaz de proteger a mim. Lembrando que os filhos reproduzem muito essa também nossa capacidade que a gente vai ensinando a eles de sair desses papéis, de transformar esta dor, né? Então, o tempo todo a gente está impactando nisso, conforme a gente vai se movimentando. E aí, o importante não é pensar em movimentos muito grandes, né? Eu não sei como foi para você, mas hoje, para mim, até esse trabalho são de movimentos pequenininhos, de microações que todo dia eu me proponho a fazer algo para essa comunidade, porque para mim está sendo bom, tem sentido para mim. Se não tiver ninguém aqui, eu estou feliz porque eu estou aprendendo muito dentro desse processo. E aí, essa construção dentro do empreendedorismo, né? De que também pode ser construída através da potência de ação. Hoje, qual que você acha que é, olhando isso de uma maneira como uma mulher, você já participou, você vem de pessoas também, conhecimento de pessoas, de família. A Simone, ela é mind coach, psicóloga, tem agora o Mami B, né? É mãe. Como que você olha aí a questão das estratégias para você conseguir, de repente, o retorno de tudo isso? Como que tá agora isso para você? Quando você fala da dor, né? A dor ela não vai doer para sempre. Ela pode doer de novo, mas ela não vai doer para sempre e vai doer de uma forma diferente. É importante que a gente sempre lembre disso, né? Que é transitório, a gente sai. Assim como o papel da vítima. Quando a gente está na vítima, geralmente parece que quando a vítima, a imagem que eu tenho é que a gente está ali fechadinha, pequenininha. E aí, quando a gente vai saindo desse lugar de vítima, a gente cresce. E quando a gente cresce, e aí cresce internamente, cresce cronologicamente, a gente precisa pensar, né? Vamos falar sobre o empreendedorismo, pensar como uma dona de empresa, que não é só a afetividade, que hoje eu falo para você que eu não vejo um empreendimento meu sem isso, e tem uma comunidade de mulheres como você que também pensam assim, mas também estratégia, né? Que a gente não consegue manter uma empresa só com o amor e a vontade de fazer e a intenção. A gente precisa de estratégia também. Então você acompanhou alguns desses já empreendimentos anteriores que eu tinha só vontade lá atrás. Era só vontade de fazer, vontade de entregar, vontade de contribuir, mas eu não tinha estratégia. Depois de várias experiências, eu acredito que amadureci esse lado e eu busco estratégias hoje. Estratégias de mercado, estratégias administrativas. Tem coisa chata que a gente precisa fazer. Era gostoso se a gente pudesse ficar só na parte criativa, né, Gi? É. Isso a gente é Eu muito tenho a Tati parecido. agora, hein? Aqui, ó. Já tô delegando a parte criativa também e execução. E A Tati aí aqui, isso é minha legal parceirona. também. A gente perceber, né, Gi, que a gente às vezes tem habilidades para algumas coisas, outras habilidades nem tanto, e pedir ajuda, fazer parcerias, né? Isso faz parte das estratégias. Sim, parcerias. Eu acredito muito nisso, porque às vezes a gente. Hoje tem muito essa cobrança de que a gente tem que falar de desenvolvimento pessoal, a gente tem que desenvolver tudo. Mas não dá para se desenvolver tudo porque nós temos o perfil. E o autoconhecimento, tanto que eu virei para Simone e falei assim: olha, Si, não adianta eu brigar comigo para aquela Giselinha executora de detalhes, porque ela tem os limites dela, ela não vai, não E é eu esse é o trabalhei campo com essa dela. Gisele que os detalhes, realmente. A Simone é prova viva porque nós trabalhamos junto